Olá pessoal, como vocês estão? Para quem não me conhece ainda, me chamo Gustavo. Trabalho com terapias holísticas, sou requiniano, atendo à distância ou presencialmente. Trabalho também com meditações guiadas, que inclusive vou começar a trazer uns vídeos sobre isso aqui no canal. E também trabalho com a questão do xamanismo, principalmente com a medicina da floresta. Para quem conhece o termo, sabe o que eu estou falando. Em uma das últimas consagrações, eu senti bastante a conexão e a necessidade para me aprofundar no taoísmo. E é isso que eu estou querendo começar aqui no YouTube, aqui no nosso canal. Este projeto, essa série de vídeos em que eu vou estudar junto com vocês, para quem quiser me acompanhar, com o intuito também de me aprofundar e aprender. A gente sabe que quando você aprende, estuda, com mais gente, é mais eficiente. Então, por isso que eu quis fazer essa série. Tentei ler o Tao Te Ching original do Lao Tzu. Li, acho que até o poema 25, mas eu achei um pouco difícil para mim, que estou recém começando. Não que fosse impossível, eu tirei bastante conhecimento e compreensões dali, mas eu queria, como posso dizer, um mestre para me guiar nesse caminho. Então, por isso, eu acabei comprando este livro, Tao Te Ching, ou Tao Te Ching aqui, do Solala Tauler. Uma jornada para o caminho perfeito. Lições práticas sobre o taoísmo. E vai ser com esse livro que eu estarei estudando aqui com vocês, para quem quiser me acompanhar. Lição por lição, passo por passo, tentando compreender e estudar e nos aprofundarmos nessa filosofia, nessa doutrina de vida espiritual. Seu escritor foi o Lao Tzu, como havia mencionado previamente. Não sei se não há muito histórias ou relatos, eu sei que ele, quando estava fugindo pela questão de guerras ou indo para um lugar que acabou não mais sendo visto, eu não tenho certeza, porque em uma versão foi um discípulo, outra versão foi um guarda da fronteira, que havia pedido para ele deixar esses conhecimentos escritos. Em uma das versões foi simplesmente pedir. Outra versão que eu escutei, o guarda demandou que não deixaria ele passar sem escrever, então, de qualquer forma, pelo que eu entendi, ele passou a noite escrevendo esses versos, esses poemas, essas 81 lições. E foi isso. Daí teve outros mestres, outros taoístas que continuaram esse legado, que inclusive é uma doutrina, uma filosofia que impactou profundamente a China daquele tempo e de hoje também. Mas isso eu vou tentar trazer mais no futuro, quando eu me aprofundar um pouco mais sobre a parte histórica. Não quero falar besteira aqui em algo que eu não tenho propriedade ainda. De qualquer forma, vamos iniciar hoje pelo primeiro passo. Eu vou tirar umas fotos para colocar aqui na tela, aqui no ladinho. Não encontrei em PDF, não quis gastar mais uma vez para comprar um e-book depois que acabei comprando o livro. Acho desnecessário. Então eu vou tirar uma foto por enquanto, postar aqui para que vocês possam acompanhar enquanto eu estiver lendo e a gente discutindo o assunto. Primeiro passo. O Tao, que pode ser pronunciado, não é o verdadeiro e eterno Tao. Antes de mais nada, vamos entender o que é o Tao, ou o Dao, como alguns chamam. Ele é o caminho, o verdadeiro caminho. Mas esse verdadeiro caminho não tem, como que eu posso dizer, um fim específico. É um caminho que nós seguimos o fluxo natural das coisas com leveza, sem forçar. E daí entra aqui um termo do Wu Wei, que é o ação sem esforço. Então, o verdadeiro caminho que nós seguimos com a natureza é aquele que não pode ser pronunciado. A partir do momento que você fala, esse aqui é o caminho, esse aqui é o caminho, já se perdeu o verdadeiro tal, a verdadeira essência. Como ele comenta aqui.
Os nomes que podem ser proferidos não são os verdadeiros e eternos nomes. E aí, eu acredito que vai nessa mesma pegada do verdadeiro caminho, que quando se não pode colocar um nome. E eu posso trazer um exemplo, talvez, das religiões. Muitas religiões chegam aqui dizendo essa é a verdade. Chega outra religião dizendo essa é a verdade. Quando todas fazem parte de um todo. Então, se você colocar todas as religiões, muitas coisas vão ter em comum, outras coisas não vão ter. Mas se a gente pegar de acordo com o que diz aqui, que o verdadeiro tal não pode ser pronunciado, nem nomeado, significa que há verdades em tudo. As verdades estão espalhadas pela natureza, a cada situação que você olha, observa, o vento batendo nas árvores, a água fluindo no rio, há sempre ensinamentos. Então, a partir do momento que você acha que essa é a verdade ou aquela é a verdade, não é o verdadeiro caminho. Continuando, o não ser, ou podemos dizer esse não ser como não existência ou o vazio, é a origem do céu e da terra. O não ser é a origem do céu e da terra. O ser, que daí já é o criado, o não ser, o não criado. O ser é a mãe das 10.000 coisas. Wanwu, que seria toda a criação, toda a matéria. Sendo assim, na esfera do não ser, podemos ver a misteriosa origem de todas as coisas. O que isso significa? Que a criação, a matéria, todas as coisas que existem vieram daquele vazio, daquele não ser, não ação, não... que não existe nada, aquele vazio cósmico inicial, mas que não deixa de não existir. Na esfera do ser, do existir, podemos ver as manifestações do tal, toda a natureza, toda a árvore, toda a criação, e as coisas que fazemos, como as cadeiras, as casas, um exemplo bobo, mas enfim. As duas têm a mesma origem, que é o não ser, o vazio, mas são chamadas por nomes diferentes. Ambas são misteriosas e profundas. O mistério dentro do mistério, no portal para todas as admiráveis maravilhas. Esse é o primeiro passo deixado pelo Lao Tzu no Tao Te Ching. Então, partimos agora para o comentário, onde o Solala Tauler, aparentemente, pelo que entendi, ele tem 20 ou 25 anos já de prática taoístas. Então, é alguém que já tem um conhecimento bastante profundo. Continuando aqui então, eu tive que fechar a porta porque estava um pouco barulhento a vizinhança, chegou pessoas ali. Então partimos para o comentário, onde o Solala Tauler traz os seus conhecimentos para agregar nessa leitura e aprendizado. Começamos nossa jornada com este primeiro passo importantíssimo. A primeira linha do texto nos informa que essa jornada que vamos empreender não pode ser descrita, explicada, codificada, definida, nem colocada em palavras ou inseridas em algum tipo de padrão. Foi o que eu havia mencionado. A partir do momento que se define uma coisa, não é o verdadeiro caminho, o verdadeiro tal. Uma vez que tentamos colocá-la em palavras, nós a perdemos. Além disso, os nomes aqui constantes não são nomes verdadeiros e eternos. Tudo que podemos nomear não é eterno. Nada a respeito dessa jornada pode ser descrito de maneira convencional. Não há um mapa determinado a ser seguido. Essa jornada pode ser mais bem descrita como uma peregrinação ou uma busca espiritual. Só neste primeiro parágrafo, podemos ver que o tal, para compreendê-lo verdadeiramente, não está em palavras, não está em textos, apesar do Tao Te Ching ser extremamente importante.
Ele demonstra que é necessária a meditação, a busca interna e espiritual para buscar compreender, analisar e se aprofundar sobre esse assunto. Não significa que não podemos estudar, que é o que estamos aqui. Inclusive, se alguém tiver algum comentário, achar que eu não compreendi direito, quiser adicionar alguma coisa a mais importante para compreender alguma parte que eu deixei passar batido, mais uma vez, estamos aqui estudando junto, e eu também. Peço que deixe nos comentários. Vou ler todos, vai agregar, e eu vou trazer as coisas mais importantes que eu leio. Continuando. Naturalmente, Lao Tzu nos dá algumas instruções, aponta-nos certa direção e nos oferece orientações sobre como trilhar este misterioso e maravilhoso caminho. Cabe apenas a nós encontrar nosso caminho em meio aos arbustos e aos desvios, através do percurso, às vezes tortuoso e não raro confuso, de retorno à origem. Que Lao Tzu, por falta de termo melhor, chama de Tao. Então, novamente, Tao seria aquele vazio primordial, a origem de tudo, pelo qual tudo iniciou-se. Os cientistas, a ciência, chamam de Big Bang, mas aqui a gente ainda indo antes dele, o vazio. Ao mesmo tempo, ele determina, desde o princípio, que não podemos inserir a experiência dessa jornada em padrões ou clichês. Em vez disso, encoraje-nos a permanecer abertos às ilimitadas possibilidades que vivenciaremos nessa jornada. Então, ao compreender e ao estudar, acredito que o aprofundamento no taoísmo é mais uma questão de esvaziar a mente, em meditação, buscar o Tao, o vazio, para compreender melhor, ter mais lucidez, discernimento. E ao longo da jornada, quando tivermos a mente ativa, sempre buscando respostas, ser buscadores, podemos encontrar coisas que estariam óbvias se simplesmente olhássemos melhor, tivéssemos a mente mais clara, mais limpa, não tanto poluído com as distrações e redes sociais de hoje em dia, mas também a sociedade de hoje. Fica um pouco difícil ficar sem celular. Quem que tem um pouco de mato, de natureza, que pode aproveitar e esvaziar a mente fora do caos da cidade. Mas não nos distraímos. Outra maneira de traduzir nome, ou Ming, é distinção. Chuang Tzu, e eu peço desculpa se eu pronunciei errado, descreve como a humanidade se afastou do Tao por meio da dependência excessiva de fazer distinção entre as coisas. Nesse aspecto, quando eu estava lendo, esse primeiro passo, para não chegar aqui cru exatamente, eu tive um insight, uma realização. Eu vou tentar colocar a imagem aqui, mas pensemos como Tao, como a existência, como se fosse uma onda. O Tao seria a linha reta. A partir do momento que ele começa a criar as ondas e as cristas, começa a existir as distinções, a criação, a manifestação, ou, como diz ele no taoísmo, as 10.000 coisas. Essas distinções, as ondas, as cristas das ondas, são distintas umas das outras. Mas, ao mesmo tempo, todas elas possuem a mesma origem. Então, quando ele diz que nos afastamos do Tao por meio da dependência excessiva e fazer distinções entre as coisas, significa que estamos prestando mais atenção nessas ondas do que propriamente na questão de que todas elas são feitas de uma única linha. São feitas da mesma coisa, da mesma essência, da mesma origem, que seria o Tao. E ao fazer isso, nos perdemos como humanidade que deveríamos ser, compreendendo que o próximo é nós também, temos a mesma essência, que Deus, a fonte, está em tudo, está em todos, e não há distinções, não há distinção. A distinção maior é a ilusão de ótica criada por essa onda, o que nos afastou, como ele diz aqui, do Tao.
O conhecimento adquirido pelos antigos era intenso e profundo. O que quero dizer com intenso e profundo? O conhecimento deles remontava a uma época anterior àquela em que havia distinções entre as coisas. Mais tarde vieram homens que começaram a fazer distinções entre as coisas, embora não lhes dessem nome. Em seguida, passaram a lhes dar nome, mas ainda não distinguiam entre o certo e o errado. Depois, quando o certo e o errado apareceram, o tal se perdeu. E nessa parte do certo e do errado podemos ver como a dualidade. A dualidade que existe entre o bem e o mal, mas o que é o bem, o que é o mal, se não definições sociais. Em uma sociedade em que matar é errado, matar vai se tornar mal, enquanto que não matar vai se tornar bom. Mas em uma civilização mais bárbara, por exemplo, em que matar talvez seja um troféu ou algo visto como normal, deixa de ser mal aquilo. Então, essa questão da dualidade que a gente presta muito foco hoje em dia é um pouco que nos afasta disso. Você sempre buscando certo, errado, mas esquece que isso são definições. Não estou dizendo que não haja essa distinção. Não estou dizendo que não haja essa distinção clara. Óbvio que matar é errado. Não estou fazendo apologia jamais. Então, são regras para nossa sociedade. Todavia, não significa que não deixem de ser dualidades, que nós criamos e impomos por intermédio da lei como certo e errado. Mas enfim, é o não ser que está além das distinções que cria o céu e a terra. Para os chineses, o céu, Tian, é muito diferente da ideia cristã a respeito dele. Não se trata de um paraíso para onde vamos ao morrer, se tivermos sido bons. Para ser mais exato, ele é a fonte da vida, estando, portanto, associada ao Sol, que muitos povos, pelo mundo afora, consideraram a fonte da vida. Quando o céu se une à terra, ou Di, toda a vida, como conhecemos, é criada e depois sustentada. Juntos, eles são a fonte e o sustento de toda a vida, ou os 10.000 seres. Como afirma Huatin Ni, a energia divina universal é a raiz de toda a vida, de toda a criação. É a raiz da minha vida e da sua. Com essa raiz, as pessoas nunca morrem. Mas, se você estiver separado dessa raiz, já estará morto. Essa raiz ou origem, que o princípio procede no não ser ou da não ação, como alguns traduzem, se manifesta no mundo do ser, assim como nós. Dessa maneira, o não ser e o ser são dois aspectos da mesma coisa. Se olharmos com uma visão do não ser, ou não dualidade, poderemos ver ou vivenciar a origem, o tal. Depois, se olharmos para as coisas com a visão do ser, veremos as manifestações do tal no mundo ao redor. Enquanto você não olha com a dualidade, você consegue ver a origem. A partir do momento que você começa a olhar as coisas com dualidade, a gente vê a manifestação daquela origem na realidade. E mais uma vez eu faço menção àquela visão da onda. A partir do momento que a gente para de ter a dualidade, os aspectos, a gente consegue ver que tudo é uma linha só, tudo é uma onda só, tudo forma de uma mesma origem. Essa ideia também é captada pelo título da obra de Lao Tzu, do Tao. É a origem. E T é a manifestação dessa origem. Não ser e ser. Inerentemente, ambas são misteriosas. O termo Xuan significa misterioso, obscuro, remoto, que não conseguimos identificar. Sua cor é a do céu ou das montanhas avistadas de longe. Lao Tzu descreve essas qualidades do Tao e do Te como mistério dentro do mistério. Isso aponta para algo incognoscível, ou, pelo menos, de difícil compreensão. No entanto, juntos, eles constituem uma passagem, uma via de acesso.
para todas as maravilhas. Como diz Chuang Tzu, livremo-nos de precisar distinguir entre ser e não ser, ou entre certo e errado. Em vez disso, demoremo-nos no lugar sem limitações e façamos dele nosso lar. Que eu escrevi aqui no ladinho, como vocês estão vendo na foto, escapar da dualidade. O grande foco para a nossa evolução, para elevarmos e transcendermos dessa nossa forma limitada humana, de sofrimento, de dor, de tristeza, é escapar da dualidade. Entender que a dualidade só existe quando observamos ela. A partir do momento em que observamos o não ser, a não dualidade, por que precisa bem e mal? Se eu sei que o próximo, a outra pessoa, tem a mesma origem que eu, é composto do mesmo material que aquela onda, que aquela crista, por que eu vou querer matar ele? Por que eu vou querer prejudicá-lo? Danificá-lo? Então a dualidade existe apenas quando a gente precisa de uma lei para nos governar, porque a gente se perdeu do tal, da verdadeira origem nossa. Como podemos alcançar esse lugar infinito? Como podemos aprender a confiar que não vemos, no que não vemos bem diante de nós? Como podemos nos orientar em um mundo com tantos desejos e ilusões? Como podemos encontrar o caminho da casa, do verdadeiro lar, da morada eterna, que Lao Tzu chama de tal? Nesse aspecto, eu também quero mencionar que a gente não precisa morrer, deixar de existir ou obliterar completamente nossa existência como ser, como manifestação. Em vez, se a gente, como individualidades, conseguirmos manter uma coerência mental na nossa mente, acessarmos esse tal, a origem, compreendermos a não dualidade, nós podemos muito bem existir como individualidades, ao mesmo tempo que acessando essa não individualidade. Mais uma vez, como havia mencionado, não haverá guerras, nem dores, nem matanças, nem ódio, nem raiva, porque entenderemos que todos somos um, ao mesmo tempo em que poderemos viver separadamente, cada um com seu tal ou caminho distinto um do outro. Uma maneira é confiar na visão interior. Ela pode nos revelar coisas que a visão exterior não consegue. É passando tempo em lugares quietos e tranquilos dentro de nós que obteremos toda a informação e orientação de que precisamos. Para fazer isso, é necessário aprender a ficar indiferente à tagarelice maquinal que ocupa quase todo o espaço de nossa mente e nosso ser. Nessa parte que eu também quero começar a trazer as meditações guiadas para começar a ensinar as pessoas a meditar, conseguir proporcionar esse tempo de quietação mental e diminuir a tagarelice, como menciona aqui. Bem como, aqui no livro, ele comenta sobre práticas nesse primeiro passo, o desenvolvimento da visão interior, que veremos mais depois, ou talvez eu vou fazer um vídeo estudando e um vídeo de prática, que eu acredito que todos eles tenham a parte teórica e uma prática. Mas enfim, veremos isso. Os taoístas acreditam que a mente reside no coração. É silenciando o coração que a mente nos revela todo o conhecimento que possuímos de forma inerente. E essa parte é interessante porque já foi comprovado cientificamente também que o nosso coração possui neurônios por si só. Se o coração possui neurônios, ele possui uma mente por si que é capaz de fazer ligações diretas com o cérebro. Inclusive, existe algo que é chamado de coerência do coração. Que quando o coração está coerente, está calmo, ele transmite essas pulsações para o cérebro e ajuda ele a acalmar. Então, muitas vezes estamos ansiosos, preocupados, nosso coração não está bem, quando na realidade, se conseguíssemos acalmar ele, ele automaticamente acalmaria nossa mente. E
ansiedade, estresse diminuiriam consideravelmente. Lao Tzu nos diz repetidamente para esquecer o conhecimento dos livros e receber o conhecimento que surge quando passamos algum tempo olhando e escutando nosso interior. Por si só, essa frase é interessante, sabe? Porque muitas vezes acreditamos que dependemos tanto de um mestre, de um professor, ter que fazer curso disso, ou depender daquilo, claro que ajuda, como obviamente eu estou lendo esse livro, para pegar essa visão de alguém. Porém, tudo isso é um agregamento válido para nos auxiliar quando estivermos meditando, contemplando e, em profundo, conexão com o tal, acessarmos por nós mesmos a realidade, fazer com que clique na nossa mente e tudo se encaixe perfeitamente. Então, os livros, os conhecimentos, os cursos são guias práticos, mas não devem ser observados como uma verdade absoluta, e sim escutando nosso interior. Esse é um tipo especial de percepção. E sobre percepção também quero trazer um vídeo mais pra frente, que eu tive uns insights muito interessantes nesses dias. Desenvolvido por meio da prática do autoaperfeiçoamento. No autoaperfeiçoamento, vivenciaremos o que o Shankun chama de o céu dentro de outro céu. Essa é a via de acesso que conduz ao tal. Nos passos que seguem, Lao Tzu nos mostra como proceder. De modo geral, isso reduz aquilo em que nos concentramos, pois aquilo em que nos concentramos é, com frequência, o que manifestamos e comovemos o mundo e nosso lugar nele. E isso faz mais uma vez menção àquela lei da atração, da cocriação que cocriamos e manifestamos em nossa vida aquilo que estamos colocando atenção. Lao Tzu nos diz que há uma maneira de criar dois mundos ao mesmo tempo, que acredito que foi aquilo que eu mencionei de estar individualizado ao mesmo tempo que estar conectado com todos e com o tal. Além disso, esses mundos têm a mesma fonte e são na verdade uma só na origem, assim como nós. Uma vez que abandonemos nossa bagagem cultural e os limites que nos impomos, seremos capazes de atravessar este portal de todas as maravilhas. No entanto, por ora, neste primeiro passo, relaxe quanto à sua maneira de ser e tenha certeza de que há muito mais lá fora e aqui dentro do que provavelmente nos ensinaram a acreditar. Agora, teremos a parte prática, que é uma breve meditação de como desenvolver a visão interior, que estarei trazendo em um vídeo separado, para não prolongar mais ainda este aqui. Mas é basicamente isso. Esses ensinamentos do tal. Mas eu quero que vocês compartilhem comigo, que vocês conhecem, a sabedoria de vocês, para também me agregar, porque também estou estudando, me aprofundando neste momento. Todos os links ou informações importantes e relevantes, gostaria de que deixassem nos comentários, para discutirmos, trocarmos ideias e com isso criarmos uma ideia maior. Pegar aquela pontinha e desenvolver algo ainda maior, para que todos nós possamos nos desenvolver juntos e fazer essa viagem de retorno ao tal mentalmente, não simplesmente deixando de existir. É isso por hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixe o curtir no vídeo e até breve.